Boa tarde, meus amigos. Vamos falar hoje de bem de família. Eu vou fazer uma leitura aqui de um artigo que eu escrevi para a revista Ius Brasil, para o site Ius Brasil, que é uma série de artigos que eu tenho que chamar Não Perca Seu Imóvel, tá? E na primeira coluna eu explico sucintamente o bem de família. Vamos lá. A Lei do Bem de Família, a Lei 8.990, ela é elaborada num contexto no qual o Brasil passava por uma profunda crise econômica. Quem tem 30 e poucos anos de idade não consegue entender o que eu vou falar agora. A gente está falando de uma inflação da casa de 2.000% ao ano, tá? O PIB brasileiro era um quarto, mais ou menos, do que é hoje. Para ter uma ideia, o mercado nacional de carros automotivos era alguma coisa de 400 ou 500 mil carros vendidos ao ano. Hoje, com toda a crise, etc., a gente tem um mercado anual de veículos automotivos 0 km de 2 milhões de carros por ano, tá? Mesmo assim, a lei era, naquele momento, necessária e continua sendo necessária, principalmente se a gente trabalhar com a hipótese, trabalhar com um dado concreto, que a gente é o país do mundo que mais cobra juro bancário no planeta Terra, tá? Em alguns casos até de 700% ao ano, como a gente já citou no nosso site. A norma do bem de família, que prevê a empenhorabilidade absoluta do bem de família, prevê algumas exceções. Vamos a elas. Indenização devida em razão de sentença penal condenatória. Artigo 3º, inciso 6º. Se o seu cliente, ou você, se não for advogado, você está defendendo o cliente, se você estiver na pele vivendo isso, tiver cometido um crime contra alguém e for condenado com sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o teu imóvel não será protegido pela exceção legal do bem de família. Vai caber uma pergunta interessante. Com o novo entendimento do STF agora sobre a prisão em segunda instância, tá? Sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, quer dizer, você vai, de que o réu pode ser preso mesmo antes de um julgamento, de um recurso no STJ, no STF. Essa penhora seria permitida? Eu entendo que sim. Eu entendo que bastaria a sentença condenatória de segundo grau de jurisdição, ainda que a parte recorra para um STJ, para um STF, para justificar aquela penhora daquele bem de família. Mas essa é uma questão que a jurisprudência e a doutrina vão ter que discutir ainda. Uma segunda exceção que é meio óbvia, que é o crédito adquirido em razão para aquisição do próprio imóvel ou garantia real hipotecária. Hipótese dos incisos 2 e 5º do artigo 3º da Lei de 1990. Se você contrair uma hipoteca, uma alienação fiduciária para comprar um imóvel, para reformar um imóvel, você não vai poder opor, obviamente, a exceção do bem de família em relação àquele empréstimo específico, tá? Àquele empréstimo específico. Se você compra um imóvel na praia e você mora no imóvel que é bem de família em São Paulo e, sei lá, imagina que, por exemplo, você perdeu o imóvel na praia por um débito de condomínio. Você não pagou o condomínio e você também não pagou a hipoteca bancária, você não pagou a alienação fiduciária. O banco não vai poder penhorar o imóvel no qual você mora em São Paulo em razão da alienação fiduciária que ele não conseguiu executar ou da hipoteca que ele não conseguiu executar, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. A hipoteca é para o imóvel comprado, especificamente. Débito decorrente de pensão alimentícia, inciso 3º da Lei 8.990, também relativamente claro. Pai que deve dinheiro para filho, etc. Pensão alimentícia devida gera penhora e alienação e arrematação judicial de bem de família. Então, é uma coisa que a pessoa tem que ficar bastante preocupada, tá? Cobrança de débito condominial ou impostos que tenham como fator gerador a propriedade do imóvel também permitem a penhora do bem de família. Inciso 4º da Lei 8.990. Nos comentários do vídeo eu estou colocando tudo isso como link, tá? Isso não tem muita polêmica, isso é bastante tranquilo, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente. Exceções são mínimas em relação a isso. Um tema polêmico que surgiu com a Lei Complementar 150 de 2015 foi o crédito trabalhista do trabalhador doméstico. Esse tema é bastante áspero, tá? A Lei 8.990 previa a penhorabilidade do imóvel para o pagamento de crédito trabalhista do trabalhador doméstico. Aconteceu, meus amigos, que a Lei Complementar 150 de 2015 revogou o inciso 1º da Lei 8.990. Todavia, a gente tem vários magistrados trabalhistas, alguns amigos meus, até inclusive de pesquisa, que defendem a tese que essa lei complementar seria inconstitucional por ferir o princípio da vedação ao retrocesso, tá?
Então, débito de trabalhador doméstico é uma coisa que deve deixar as pessoas relativamente preocupadas, apesar de ter uma lei falando que não é penhorável, é mais ou menos delicado esse tema. Débito decorrente de fiança locatícia. Olha, isso está pacificado na jurisprudência. De vez em quando alguém fala, inconstitucional, bobagem, tá? Não é que é bobagem. Doutrinariamente pode até se justificar uma tese nesse sentido. Na prática, tem 1 ou 2 acórdãos do STF que negaram a penhora do bem de família, tá? Por conta de fiança locatícia. A fiança locatícia permite, sim, a penhora do bem de família. Inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, tá? É penhorável o bem de família para as hipóteses de fiança locatícia, tá? Então, mas doutrinariamente vários autores, dentre eles Flávio Tartucci, entendem como inconstitucional o dispositivo, tá? Todavia, em termos práticos, para mim é constitucional. Para mim é perfeitamente legal, perfeitamente constitucional, numa ótica liberal do direito, esse dispositivo. Mas existem argumentos sólidos, até mesmo violação do artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais, o direito à moradia e tal, e que seria uma cláusula pétrea no ordenamento jurídico. Será que uma lei complementar poderia ultrapassar o limite de uma norma constitucional? É uma questão delicada, mas em termos práticos, se o seu cliente for fiador, procura arrumar algum jeito de pagar esse débito, ou de fazer uma composição, ou de se defender, achar alguma nulidade processual, porque ele vai responder pelo débito, sim, e vai poder perder o imóvel, sim. Meus amigos, por hora é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.